gente? Amém, glória a Deus. É esse Deus, um Deus do impossível, um Deus que cumpre promessas, um Deus que muitas vezes nós achamos que Ele esqueceu de nós, e hoje Ele está aqui para dizer: eu não me esqueci, eu não me esqueci. Quantas vezes, meus amados, quantas vezes, eu vou entrar direto na palavra hoje, nós olhamos para uma situação, nós olhamos para uma circunstância, e nós dizemos: não tem mais jeito. Acabou, não tem mais jeito. Talvez seja uma promessa, algo que não se cumpriu e que você recebeu há tantos anos na sua vida e não está cumprida ainda, e você fala: mas até quando eu tenho que esperar essa promessa? Quantas vezes uma oração antiga, algo que você orou há tantos anos e ainda não se cumpriu? Quantas vezes sonhos enterrados, talvez aos olhos humanos, algo que já morreu, que não tem mais jeito, mas existem momentos, e isso é fato, que parece que está tudo parado, é ou não é? Parece que não existe um movimento do céu, parece que não existe um movimento das nossas vidas, parece que está tudo estagnado. Mas sabe o que em Lucas 1 vai dizer para nós? Eu gostaria que você abrisse sua palavra em Lucas 1, a partir do verso 5. Ah, Senhor, o Senhor é o principal convidado dessa noite, Pai. Nada vai impedir aquilo que o Senhor tem que fazer essa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama cura, derrama milagres, Pai. Oh, Senhor, restauração, salvação, Pai. Renovo espiritual, Pai. Cura das almas feridas, Pai. Cure diagnósticos, Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos nesse Deus, Pai. Esse Deus do impossível que é o Senhor. Pai, que nossas mentes agora estejam, Pai, recebendo toda a semente que o Senhor está lançando, que nossas mentes estejam focadas na Tua palavra. Pai, em nome, Pai, que nossos corações estejam férteis para receber as sementes, Pai. Ah, Paizinho, em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Pai, que o Senhor possa atingir, Pai, aquele que o Senhor tem que atingir através da Tua palavra. Me usa como um canal, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A partir do verso 5 diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando em serviço, a seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Naquele tempo, os sacerdotes eram selecionados por períodos para oferecer adoração ao Senhor no santuário. Chegando a hora, verso 10, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Olha aqui, continuidade daquilo que o Fê pregou na semana passada sobre oração. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento.
fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ou seja, esse menino tinha um propósito. E irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: mas como posso ter certeza disso? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante um povo. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra tão linda. Deus colocou no meu coração essa palavra tanto tempo depois. A primeira vez que eu subi no altar foi num culto de mulheres, depois de grandes lutas que eu havia passado, eu preguei essa palavra. De uma forma totalmente diferente. Eu lembro que eu pedia para Deus, eu falava: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? É isso que o Senhor quer cumprir? Eu sabia que Deus já tinha me chamado para estar no altar, mas a gente muitas vezes foge daquilo que Deus tem para nós, né? E aí eu fugia, só que chegou o tempo. Dor, no momento de angústia, eu subi mulheres para pregar a palavra, e eu lembro exatamente uns 3 dias antes, uns três dias antes do culto, era 1h da manhã, clamando ao Senhor, Ele me entregou essa palavra. Ele me entregou essa palavra com algo totalmente específico para aquele momento, específico para aquela ocasião. E depois de tantos anos, há quase 4 anos mais ou menos, o Senhor me deu novamente essa palavra para que eu possa trazer para a igreja. E antes dele falar para a igreja, eu sempre costumo dizer que ele trata os nossos corações. Ele trata os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas dores. E conforme ele foi colocando em meu coração, e eu fazendo essa mensagem, eu falei: como o Senhor é todo o tempo. Em todo o tempo. Zacarias e Isabel, olha só o que a palavra diz, eles eram justos diante de Deus. Eles eram fiéis, eles eram irrepreensíveis, ou seja, eles eram um casal onde falava: meu Deus, eles são certinhos perante aquilo que o Senhor pede. Eles cumprem o chamado, eles fazem o que tem que fazer, eles são obedientes à palavra, mas aquele casal vivia uma frustração silenciosa, a esterilidade. Quantos de nós talvez estejamos hoje aqui servindo, fazendo, se envolvendo em tudo e vivendo uma frustração silenciosa da esterilidade que pode ser um casamento, da esterilidade que pode ser sobre o ministério, a esterilidade que pode ser de tantas coisas que, se a gente colocar aqui, tem uma lista. Mas esse casal, eles viviam essa frustração silenciosa. E o texto nos deixa claro, ainda de forma mais forte, que eles eram de idade avançada. Eles não eram mais jovenzinhos, e o tempo natural já havia passado. Ou seja,
humanamente era impossível eles viverem aquilo que eles tinham que viver. Humanamente era impossível eles gerarem um filho naquela altura daquele campeonato. Impossível eles viverem o sonho que eles tinham que viver. E quantas vezes nós também estamos nessa posição? É impossível eu viver aquilo que eu recebi lá atrás de promessa. Agora já foi, já passou. Será que ainda eu preciso, eu tenho a possibilidade de viver? Mas é porque sempre nós vamos olhar com os olhos naturais. Nós esquecemos, eu sempre gosto de reforçar isso, que nós esquecemos que nós já estamos em outra esfera. Mas nós olhamos com os olhos naturais, e quando a gente olha e para com os olhos naturais, nós não acreditamos. Nós achamos que é impossível, mas aí é que o nosso Deus gosta de trabalhar. É aí que o nosso Deus, um Deus do impossível, entra em cena. É um Deus onde termina a nossa capacidade, onde termina aquilo que nós não temos mais com um olhar natural daquilo que nós vamos viver. Ele entra em cena e manifesta a sua bondade sobre as nossas vidas. E é esse Deus que está aqui hoje para dizer para você que Ele está entrando em cena em algo que parece que já está morto para você. Olha só, quando a gente olha no texto aqui, Zacarias era sacerdote, Isabel era estéril, ambos eram justos diante de Deus e servos do Senhor. Em um dia comum de serviço, olha só, era um dia comum, onde eles estavam servindo ao Senhor, se torna um dia de milagre. O anjo aparece com uma promessa, um filho. Zacarias duvida, mas mesmo assim, Deus cumpre aquilo que havia prometido. Sabe de cara o que a gente aprende já nesse texto? De cara, ele já nos ensina que ser fiel ao Senhor, andar com Deus, viver uma vida em santidade, viver na palavra do Senhor, não nos isenta de processos difíceis. Não, já está aqui, mãezinha? Ai, gente, olha só o cuidado. Está aqui, mãe. Obrigada, viu? Não nos isenta de processos difíceis. Zacarias e Isabel era descrito a palavra como justos e irrepreensíveis, mas mesmo assim estavam vivendo o impossível. Sabe, as pessoas, quando a gente está servindo, quando a gente está na igreja, quando a gente está fazendo o nosso melhor, quantas vezes a gente escuta de um ou de outro, nossa, ou alguns imaginam, né? Será que está com uma vida em pecado, por isso que não está recebendo da parte de Deus? Nossa, você viu a vida de fulano como está? Será que está, nossa, às vezes está servindo, está na igreja, está fazendo, mas vai saber o que está, como diz minha mãe mineira, urdindo por trás disso tudo. É assim. As pessoas acham que a gente não viver uma promessa, não viver aquilo que tem que viver, porque o Senhor vai nos prometeu, ou algo, nós estamos vivendo algo que não está sendo agradável aos olhos do Senhor. E esse texto nos ensina sobre isso, que não é porque nós estamos vivendo uma vida em santidade, justa ao Senhor, uma vida em obediência, que nós não vamos passar dores e momentos de frustrações. Ele é Deus se fizer, e Ele continua sendo Deus se Ele não fizer. E é por isso que existem frustrações de muitos, porque acha que tem que fazer, e se não fizer, vai se frustrar com Deus. Se frustra com a igreja, se frustra com as pessoas, se frustra com todo mundo. Mas não consegue esperar aquilo que Deus vai fazer. E quantas vezes aqueles que não temem a Deus falam, nossa, Belinha, você não sai da igreja, Belinha. O que está acontecendo com o Deus que você serve que não responde essa oração? É assim ou não é, gente? Ou será que isso acontece comigo? Sabe outra? Nossa, mas por que será que você está passando por essa prova e não sai dessa prova e você sempre está buscando a Deus, né? O que está acontecendo? Ou seja,
Nós aprendemos aqui que o fato de servirmos a Deus e andarmos de acordo com a sua palavra e obediência, não vai nos livrar das frustrações, não vai livrar das frustrações desse mundo. Às vezes nós achamos que fazemos tudo certo, que não deveríamos enfrentar dificuldade, porque a primeira coisa, infelizmente, que nós passamos é quando chega um dia mal, a gente sabe o que faz primeiro, mas Senhor, eu estou sendo obediente, eu estou fazendo tudo certo, por que eu estou passando por isso? Será que só eu pergunto às vezes para Deus? Eu e mais 2, né? Nós perguntamos. Mesmo não tendo um sonho realizado, não deixaram de andar com Deus. Esse casal, eles poderiam estar frustrados, eles poderiam estar angustiados sobre uma situação, mas eles eram justos e fiéis com o Senhor. Eles continuaram firmes com o Senhor. Eles não deixaram de andar com o Senhor. Eles não deixaram de servir ao Senhor. Eles não deixaram de obedecer à palavra do Senhor. E por que muitas vezes, quando sua oração não é atendida, você se frustra e não podemos. Quantas áreas da nossa vida, às vezes parece assim, eu ando com Deus, mas meu casamento, eu estou andando com Deus, mas parece que as minhas finanças não andam, eu estou andando com Deus, mas o meu ministério não anda, e nós esquecemos que Deus continua no controle, nós esquecemos que Ele continua nos preparando para viver aquilo que Ele tem de promessa para as nossas vidas, só que nós somos impacientes, nós não queremos viver no tempo exato daquilo que Deus tem para nós. Mas olha só, nós vamos agora, eu falei agora há pouco, eu aqui atrás, eu ainda escrevi uma parte da mensagem que eu falei, Senhor, quais foram os personagens bíblicos que tiveram promessas e que tiveram que esperar? Porque eu perguntei para Deus, Senhor, quanto tempo eu tenho que esperar aquilo que o Senhor me prometeu? Por que não está se cumprindo aquilo que o Senhor prometeu para mim e para minha casa? Por que não está acontecendo aquilo que o Senhor prometeu para essa igreja? Por que não está acontecendo aquilo que o Senhor prometeu para algumas pessoas que eu sei? Quanto tempo vai levar isso? E o Senhor me trouxe na memória agora há pouco, Ele falou assim, minha filha, Abraão esperou anos pelo filho, e pela desobediência dele, ele colocou os cavalos, a carroça na frente dos bois. Mas Abraão precisou esperar, minha filha. Sabe quem que ele colocou? José recebeu a palavra, ainda o sonho, quando ele era jovem, quando ele era um menino. E ele precisou enfrentar cerca de 13 anos de luta, de angústia, para poder reinar lá no Egito. Existia um propósito sobre a vida de José, ele precisava ser preparado. O processo ali fazia parte da preparação. Davi foi ungido ainda um adolescente. Gente, quando você lê a história de Davi, você fala assim, gente, ele era para ter desistido no meio do caminho. Na hora que ele achou que Saul fosse ajudá-lo, Saul ajudava a enterrar mais ele. E quantas vezes nós não estamos passando por isso? Parece que estamos no meio, patinando de uma situação. Ana esperou com humilhação tantos anos para viver a promessa dela, mas existia um propósito em Samuel. Moisés passou 40 anos no deserto, de um povo incrédulo, que via o milagre num dia e no dia seguinte martelava Moisés, que via acontecer algo sobrenatural num dia e criticava tudo para Moisés. Eu fico às vezes pensando, como Moisés era firme, mas teve que esperar, porque ele também usa o silêncio para nos preparar. Noé construiu uma arca, não chovia naquele tempo, ele construiu em 120 anos, ele recebeu uma palavra, quem de nós, nem vivo estaríamos esperando esse tempo, para quando chegou o dia, chover e acontecer um dilúvio. Assim como nessa história de Zacarias e Isabel, nós podemos pensar, acabou essa promessa minha, não tem mais jeito, já passou o tempo, é melhor eu esquecer
esse sonho, esse assunto. Mas sabe o que o céu está nos dizendo hoje? Ei, Geseleia ainda não terminou. Raquel, ainda não terminou, Raquel. Os céus estão se movimentando ao meu e ao seu favor. Ainda não terminou. Você é que está desistindo, você é que está morrendo no meio desse processo, mas ainda não acabou. Para você pode parecer ter acabado, porque o tempo, as frustrações que você está vivendo durante esse tempo, está te levando ao desânimo, está te levando às distrações, está te levando a um sentimento que para você não vai mais acontecer, mas o céu continua em movimento. O céu não está parado. Olha só, nós devemos parar de olhar apenas para o natural e começar a crer que Deus ainda continua escrevendo a minha e a sua história. Só que nós precisamos crer nesse Deus do impossível, que Ele cumpre promessas aliançadas a um propósito dEle, porque muitas vezes nós queremos algo que é do nosso desejo, mas Ele vai cumprir as promessas aliançado ao desejo dEle. Será que o que você está pedindo para Deus tem movimento de resposta, de propósito naquilo que Ele quer? Quando eu falo aqui, Senhor, em nome de Jesus, essa semana eu estive aqui, eu fui orando nessas cadeiras, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero uma igreja cheia por status, eu quero uma igreja cheia de vidas restauradas, eu quero uma igreja pura, sem ruga, imaculada, uma igreja que busca santidade, uma igreja que não quer status, uma igreja que quer estar nos teus pés, Senhor. E eu fui orando aqui, estava escuro, o pastor veio para pintar um negócio, e eu orando, eu falei, Senhor, ou seja, o meu sonho está aliançado a um plano que o Senhor também deseja, de buscar vidas. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor está fazendo e se movimentando. Escute, mesmo não recebendo a bênção, não podemos deixar de ser fiel. Nós não podemos. Zacarias não deixou de servir o sacerdócio. Ele se manteve fiel. Sabe o que acontecia? Enquanto ele cuidava das coisas de Deus, Deus cuidava das coisas dele. Enquanto ele servia, ele ia lá no templo para adorar, e achando que nunca mais ia acontecer aquilo que ele sonhava com a esposa, Deus estava movimentando o céu para acontecer. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à frustração, ele não deixou de adorar, de servir, de estar sendo o sacerdote que o Senhor designou. Ele se manteve fiel. A fidelidade de Zacarias agradava o coração de Deus. É por isso que eu não me canso de dizer que quantos morrem no meio do caminho, não vê a promessa se cumprindo, não querem mais servir, não querem mais estar no culto, não querem mais ajudar o próximo, não querem, desiste. Mesmo que Deus não atendeu às suas orações, meu amado, no tempo que você espera, continue adorando e servindo. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, você continua caminhando para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Será que você continua fazendo o seu melhor, mesmo com o coração entristecido, como você de repente pode estar aqui hoje? Quando tudo diz que não, Ele nos encoraja a continuar. Ninguém pode fazer esse papel, ninguém. Os amigos vão ajudar, os pastores vão te incentivar, vão falar da palavra, alguém vai, mas é Ele que te encoraja a prosseguir. Diante do teu amor por Ele, diante da tua resiliência, da tua obediência, diante do teu temor. Mas olha só outra coisa que esse texto nos ensina: o silêncio de Deus não significa esquecimento.
Durante anos, nada aconteceu para essa família. Eles oravam, mas nada estava acontecendo. Eu sei que não é fácil, gente. Se eu perguntar aqui para alguns vão falar: pastor, eu oro 10 anos por tal situação. Pastora, eu oro 20 anos por tal situação. Pastora, eu desisti de orar por tal situação. Nenhuma resposta, nenhum sinal, todos os dias eram sem a resposta daquela oração. Será que hoje você não está vivendo isso? Orando, clamando, pedindo e falando: Senhor, quando que eu vou viver a resposta dessa oração? Quantos talvez estão aqui, o Senhor está em silêncio, que já não acreditam mais? Ora, talvez deixa eu cumprir aqui minha oração, mas já não ferve, o coração já não está aquecido em crer naquilo que o Senhor ainda fará. Mas quando o anjo aparece, a tua oração foi ouvida, Zacarias. A tua oração foi ouvida, Vonei. A tua oração foi ouvida, Vânia. A tua oração, Jana, foi ouvida. Talvez vocês não se lembrem da oração que fez um dia, mas aquela oração estava linkada a um propósito, e ela está sendo ouvida. O anjo apareceu. Será que ele precisa aparecer essa noite para te dizer: ei, a tua oração foi ouvida, e agora é nesse tempo que vai ser cumprido? Deus não esqueceu de nada daquilo que você pediu. Ele está trabalhando no tempo certo, alinhado ao propósito dele. O céu não funciona com o nosso cronograma, gente, e com o nosso cronômetro. Outro dia estava eu e o pastor no carro, ele falou: amor, você tem noção que um dia para Deus é 1000 e para... Como que loucura, né? Aí eu falei: mas o que você está querendo entender? Ele falou: não, porque é muito doido isso, né? Acho que ele estava num momento reflexivo, né? Ele estava tentando. Eu falei: Ele falou: meu Deus, e às vezes a gente espera tanto tempo, e para Deus é horas. É isso. E a gente não entende. O céu não funciona com o nosso cronômetro. Às vezes você está já sem esperança, você já desistiu, você não crê mais, mas Deus ainda está trabalhando. Hoje o Senhor está aqui nos dizendo: volte, volte a crer naquilo que você já desistiu. Se Ele está dizendo isso, é porque muitos já devem ter desistido daquilo que você crê um dia. Provavelmente, você até já parou de pedir para Deus, porque você não acredita mais que pode acontecer. Vamos ser sinceros, gente. Zacarias e Isabel eram idosos. Quando a gente olha uma situação dessa, assim como qualquer outra que a gente pode comparar, você vai falar: meu Deus, não, para. Como que vai gerar uma criança de uma mulher que já está numa idade avançada? Talvez, para esse casal, eles nem faziam mais a oração pedindo um filho, porque já tinha passado tanto tempo. Já tinha passado tantos anos, que eles olharam com os olhos naturais e falaram: para que eu vou pedir? Olha a minha idade. Para que eu vou pedir tal coisa se eu já estou de idade avançada? Para que eu vou pedir algo se eu estou vendo só ao contrário? Quando tudo diz que não, está ao contrário. Eu estou pedindo há anos para um relacionamento, mas tudo está ao contrário. Eu estou pedindo por algo e tudo está indo de mal a pior. Como eu posso ter respostas diante de uma situação dessa? Escute, existem promessas que Deus não cancela mesmo quando você se cansa. Você ouviu?
existe promessa que Deus não cancela, mesmo quando você já cancelou ela. Provavelmente pode ter acontecido isso com esse casal. Quanto tempo esperando? Deixa eu falar algo para vocês. Uma das maiores armadilhas de Satanás é trazer dúvida para o meu e para o teu coração. Eu estou começando um outro livro, mas aí eu parei lá, eu falei assim, para Gisele, você é doida, você está lendo 2 livros, agora lê o 3º, você não vai dar conta de tudo. Aí eu dei uma segurada, mas chama O Mundo de Marta no de Maria. Acho que é isso. E ali fala dos 3 Ds que Satanás usa como armadilhas nas nossas vidas. Primeiro D, a dúvida. Segundo D, distração. E o outro, desânimo. Quando você entra em dúvida, quando você desanima e quando você está distraído, se isso invade o teu coração, a tua mente, você começa a olhar com os olhos naturais e começa a duvidar daquilo que Deus pode fazer. O momento que nós estamos vivendo, meus amados, não determina o nosso futuro. O que determina é a nossa fé. O que determina é a nossa fé. Olha só o que aconteceu com esse casal. A incredulidade pode nos fazer perder momentos. Em Lucas 1,18, a palavra do Senhor diz assim, como saberei isso, pois já sou velho. Zacarias diante do anjo, mas mesmo diante do anjo, ele conversando com o anjo, e ele duvidou daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Qual foi o resultado? Ficou mudo até o cumprimento da promessa. Sabe o que acontece, meus amados? Deus não cancela o milagre, mas Ele trata os nossos corações. Aqui houve um tratamento com Zacarias pela incredulidade dele. Deus falou, eu vou cumprir aquilo que eu tenho que cumprir na tua vida, mas você não vai poder falar dessa promessa até que ela se cumpra. Você não esqueceu dela? Você não está duvidando dela? Então você não fala dela. Olha que Deus que é amor, mas é justiça também. Deus que é pai, que educa, que ensina. É esse o Deus que nós servimos. E olha só, mesmo quando nós oscilamos na nossa fé, Deus continua sendo fiel. Quantas vezes Deus fala comigo e com você assim, eu vou cumprir tal promessa. E sabe o que nós fazemos? Ai, será que isso é para mim mesmo? É assim ou não é as perguntas? Ai, será que isso vai acontecer mesmo? Já passou muito tempo. Não indica nada que vai acontecer do milagre. Não tem nem sinal daquilo que Deus prometeu. Sabe qual é a verdade, meus amados? A incredulidade não impede Deus de agir. Ele cumprirá a promessa nas nossas vidas, mas pode limitar a experiência com Ele pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade. Nós devemos trocar a dúvida por fé, mesmo quando não faz sentido de nada, mesmo quando não vemos uma pequena nuvem, mesmo quando parece tudo ao contrário, porque eu sei que tem muitos vivendo situações assim como eu vivo situações, onde parece tudo ao contrário. Eu não vejo a pequena nuvem do tamanho do homem, eu não estou vendo nada, mas eu preciso continuar a crer naquilo que Deus me prometeu. Olha só, o impossível é o ambiente preferido de Deus. Vocês sabiam disso? Porque, gente, vocês já perceberam que é nos últimos minutos, quando a gente não suporta mais, quando a gente parece que vai dar um negócio, tudo muda? Deus é especialista em agir nos últimos minutos do segundo tempo. Ele é especialista em trazer isso para nós. Isabel era estéril, Isabel era idosa, mas um cenário perfeito para Deus mostrar que não é sobre a capacidade deles, mas sobre o poder de Deus. Por isso, nada é sobre a minha, a tua capacidade, é sobre aquilo que Deus fará nas nossas vidas, não é sobre aquilo que nós achamos que conseguimos fazer, porque quando nós colocamos a nossa capacidade, Deus recua e fala, então deixa Ele agir. Nós precisamos entender sobre isso. Se existe ainda algo impossível na tua vida, então ainda existe espaço para Deus agir.
Se ainda existe algo impossível na sua vida, então ainda existe espaço para Deus agir. Olha só, o milagre de Deus tinha um propósito maior. O filho não era um filho comum. João Batista. João Batista seria profeta, preparador, né, e prepararia o caminho para Jesus. Ele faria parte inicial do plano de salvação. João Batista tinha um propósito muito maior. O que Deus quer fazer na sua vida não é só sobre você. O milagre que você espera vai impactar não só a sua geração, mas as próximas gerações. O milagre que eu espero não é só para o dia de hoje. O milagre que eu clamo ao Senhor é que vai impactar essa cidade nas próximas gerações. O milagre que eu clamo para o Senhor impactará meus netos, meus bisnetos, até a 10ª geração da minha família. É assim que nós precisamos crer. Por isso, confie no processo. Deus está construindo algo maior através da sua vida, através dos seus sonhos, através das suas orações. Algo muito maior que você não consegue imaginar e que hoje você não consegue olhar pelos seus olhos naturais. Mas creia. Sabe o que esse texto nos ensina? Continue sendo fiel mesmo sem as respostas. Não negocie sua fé por causa do silêncio de Deus. Ele está em silêncio? Continue firme, sendo fiel. Sabe o que Deus está nos ensinando essa noite? Reative promessas que você abandonou. Você abandonou promessas no meio dessa jornada. Você abandonou promessas que Deus já fez para você um tempo atrás e você não viu se cumprindo e você deixou de lado. Você nem ora mais por isso. Reative. Pare de medir Deus pelo tempo humano. Não chegou na hora que você quer, não vai chegar atrasado, vai chegar no tempo dele. Se ele fizer, é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Nós precisamos entender que nós somos movidos por aquilo que ele tem para as nossas vidas. E tem coisas que vão ser cumpridas, mas tem coisas que não serão cumpridas. E está tudo bem. Alinhe sua fé. Não seja como Zacarias, que estava no altar, estava servindo, estava adorando, mas estava duvidando daquilo que Deus poderia fazer. Será que não tem muitos de nós aqui hoje, servindo, adorando, entregando, mas está duvidando ainda do que pode acontecer? A história de Zacarias e Isabel nos ensina que Deus não se limita pelo tempo, não depende das circunstâncias. E Deus não cancela promessas. Quando tudo parece encerrado, Deus começa um novo capítulo. É isso que Ele faz. Quando tudo diz que não, Ele nos encoraja a prosseguir. Quando parece que nada vai acontecer, quando parece que as suas orações já foram, Ele continua te incentivando a seguir. O filho que não havia sido esquecido pelo Senhor, João Batista, não era apenas um milagre para esse casal, mas ele fazia parte de um propósito maior, preparar o caminho para Jesus. Escute, o seu impossível não é o fim da tua história. E por que você está esmorecendo diante dessa situação? Às vezes nós recebemos algo que parece que é o fim. Às vezes, nós recebemos notícias que parece agora acabou. E Deus fala para você, porque para mim eu estou começando uma nova história a partir dessa história aqui, para você está sendo trágica.
Para você está sendo péssima, mas para mim eu estou começando a escrever uma nova história para a tua vida. Ele continua sendo Deus, o mesmo Deus que abriu a madre de Isabel. Ele ainda abre caminhos hoje, porque Ele continua sendo o Deus do impossível. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. É esse Deus. É esse Deus que continua agindo na minha vida, na minha casa, na tua vida. Oh, Senhor. É esse Deus que continua trabalhando no impossível para você, em histórias que você já desistiu, em orações que você deixou de fazer. Hoje o nosso Deus, Ele está confrontando 3 tipos de pessoas que estão aqui nessa noite. E Ele me confrontou muito. Enquanto eu escrevia, eu chorava. E Ele é tão lindo. Enquanto eu chorava por uma situação, Ele me deu algo para escrever. E aí eu chorei mais ainda. Porque Ele falou de uma forma tão linda comigo. De uma forma tão clara. E eu espero que Ele esteja hoje também se fazendo claro para você. Por que você está desistindo daquilo que você já pediu para Ele? Do que Ele já prometeu para você? E hoje Ele está confrontando 3 tipos de pessoas. E se Deus falou com você, se Deus falou em algum momento com você, e se Deus está falando com você, eu gostaria que essas pessoas estivessem vindo para o altar, para que juntos nós estivéssemos em oração. O primeiro bloco de pessoas que Ele está confrontando são aquelas pessoas que estão cansadas aqui hoje de esperar. Fala, pastora, eu já orei, eu já criei, mas hoje eu estou desanimado e Deus manda te dizer, meu amado, eu não me esqueci de você. Entrega no meu altar. O segundo grupo de pessoas, e se Deus estiver falando com você, esteja no altar. Para que a gente possa orar especificamente para essas pessoas que estiverem aqui. Primeiro grupo, pessoas cansadas de esperar. Pode ser todos, tá, gente? Eu sei que tem gente na intercessão, gente na liderança aí. O Senhor está falando com todos nós. Pessoas que estão cansadas de esperar. Eu não aguento mais, pastora. Eu não aguento, eu não suporto mais esperar. Há tanto tempo eu tenho esperado e eu não vejo nada. Hoje Ele está aqui para dizer, eu não me esqueci de você. O segundo grupo de pessoas é que pararam de acreditar. Olha só, você está na igreja, você está buscando, mas você deixou de lado aquilo que Deus te prometeu. Você parou de acreditar nessa promessa. E isso não é vergonha, tá? Porque essa semana eu tive um tete-a-tete com Deus sobre isso. E Ele falou, volte a crer naquilo que eu te prometi, porque eu vou cumprir no tempo certo. Mas talvez você esteja aqui e parou de acreditar. Você está tentando. Você vem à igreja, você serve, talvez não. Você lê a Bíblia, talvez não. Mas você se considera uma pessoa que tem buscado a Deus, mas você não acredita mais. E o terceiro grupo de pessoas é aqueles que precisam de um milagre. Fala, pastora, só Deus pode fazer agora. Já saiu do meu controle. Já saiu das minhas mãos. Agora é só o Senhor que pode fazer. E hoje, meu amado